Sabe, olhando para trás e vendo o que eu tô fazendo hoje, eu te falo, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu fosse pegar um telefone e fosse falar sobre essa doença que tanto me escravizou, que me ajudou sim, porque eu tenho certeza que ela me manteve viva, que era a única válvula de escape que eu tinha. Mas falar sobre a bulimia por muito tempo foi vergonhoso, foi, como é que eu posso te falar? Na verdade, eu não falava sobre a bulimia, eu escondia a bulimia. E se você passa por isso, se você tem esse problema, você sabe o quanto é difícil encarar essa realidade, encarar que você tem essa válvula de escape para lidar com suas emoções. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no nosso canal. Como foi? Como foi que começou isso na minha vida? Chegou a hora da gente conversar sobre a compulsão alimentar, sobre a bulimia, e a gente vai ter alguns vídeos sobre esse assunto, porque a intenção é trazer vídeos curtos para vocês. E eu quero contar como foi que tudo começou. Eu acredito que eu tinha 11 anos de idade quando eu tive o meu primeiro episódio de compulsão alimentar. Eu me recordo que a minha mãe comprou salsicha de cachorro quente e eu comia ela crua mesmo, sabe? E ela comprou uma sacolada, assim, muita salsicha de cachorro quente. E eu ia na geladeira e pegava uma, depois eu pegava outra e depois eu pegava outra, assistindo televisão. Eu comia e pegava outra e eu não percebi a quantidade de salsicha que eu tava engolindo, que eu tava colocando para dentro de mim. E depois aquela quantidade de coisa dentro da minha barriga, do meu estômago, me deixou desconfortável. Eu fiquei desconfortável com aquilo. E foi quando eu comecei a provocar o vômito. Eu comecei a provocar, como a grande maioria das pessoas fazem, que é enfiando o dedo dentro da goela e fazendo com que eu tivesse aquela reação de vômito. Foi o meu primeiro episódio que eu me recordo. Foi um episódio único, isolado, depois eu não dei continuidade àquela compulsão e eu nem me apercebi o que estava acontecendo comigo. Depois, mais pra frente, eu lembro que eu tive com um pacote de bolacha, minha mãe comprava caixa de bolacha e eu lembro de eu não ter controle de comer um só pacotinho e comer mais de um. Mas não era todos os dias, não era todos os momentos. Só que eu nunca nunca imaginei que aquilo, nem sabia o que era bulimia, nem sabia o que era compulsão alimentar. Só sei que eu comia, me sentia desconfortável e queria pôr pra fora. Naquela época de 11 anos, nem menstruar eu tinha menstruado. E eu não tinha esse negócio de, eu quero de ficar me comparando ou de querer ser magra. Não, até aí não tinha, só foi mesmo um descontrole com a comida e querer depois ficar aliviada daquele incômodo da comida dentro de mim. Só que aí, galerinha, para os pais, né, ficarem atentos nos seus filhos e tal, só que aí eu, enquanto a pessoa que estava comendo e vomitando depois, eu não tinha nenhuma noção de que aquilo podia ser algo emocional, que eu queria pôr algo pra fora, que eu queria falar alguma coisa e eu não tinha coragem de falar. Nunca passou pela minha cabeça. Até porque aconteceu uma vez aqui, outra vez ali e eu só pensava assim, nossa, eu comi demais, né? E agora o que eu faço com isso aqui dentro de mim? Não tá doendo, preciso jogar fora. Então comigo aconteceu assim, não foi nada pensado, não foi nada programado, tipo, eu vou comer pra vomitar, como depois aconteceu. Que isso a gente vai conversar em outros vídeos. O primeiro momento que aconteceu comigo foi assim, um descontrole diante da comida e depois querer jogar fora
fora aquilo que estava me incomodando. E é isso, gente. Comigo aconteceu assim. Se você quiser compartilhar comigo aqui embaixo, dizer como foram os seus primeiros episódios, se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, tem o e-mail do Lixo ao Luxo, amor, né? Amor do Lixo ao Luxo, @gmail.com. Escreve lá pra mim, vai ser o maior prazer poder conversar com você. Eu sei que esse é um assunto que a gente quer se ver blindado, né? Que ninguém tem acesso a gente ali, mas que precisa conversar, precisa falar, precisa procurar um profissional para te ajudar. E na época que aconteceu comigo, assim, além de eu não saber o que estava acontecendo, não tinha acesso a nenhum tipo de tratamento para poder falar sobre esse assunto. Nesse primeiro vídeo sobre a bulimia, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando eu comecei com episódios de descontrole com a comida, não passava pela minha cabeça nenhum estereotipo assim de que eu tenho que ser perfeita, de que eu tenho que ser magra, de que eu tenho que manter meu corpo bonito. Não. Ali, quando começou, eu só tinha um monte de confusão emocional dentro da minha cabeça e que eu não tinha eu não via forma de falar, e na verdade nem eu sabia que eu precisava falar. Eu com 11 anos de idade, gente, o que tinha acontecido, deixado de acontecer na minha vida, sabe, sempre deixei pra lá. Então nem eu sabia que eu tinha que olhar para as coisas, eu nem sabia que tinha esse negócio de psicólogo, terapeuta. Mas ali, naquele momento, quando eu tive o meu primeiro descontrole diante de algo gostoso, de algo prazeroso, eu já estava com crises, né, de confusão emocionais dentro de mim e que precisavam ser tratadas, precisavam ser resolvidas. Só que eu não tinha meios para isso e nem eu sabia o que estava acontecendo. Só lembro que foi assim que eu comecei a não saber lidar com a comida. E que naquele momento não tinha nada, tipo, ai, quero ser magra, quero ser nada. E nem passava pela minha cabeça que poderia ser algo emocional. Pra mim era um episódio isolado que eu não tive controle sobre a comida. Só que daí as coisas começaram a piorar e a piorar e a piorar. E nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com a bulimia e com a compulsão. Nesse primeiro vídeo eu só quero te falar que é importante a gente olhar para aquelas válvulas de escape que a gente busca em ter prazer. Você percebe que quando eu estava comendo a salsicha, comendo o biscoito, eu estava sentindo prazer? E que talvez por muito tempo aquela criança queria sentir um prazer assim e não tinha? É para isso que eu quero chamar a tua atenção nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu joinha, e a gente vai falar muito sobre compulsão alimentar e bulimia, porque foram mais de 10 anos sendo escrava dessa doença e eu precisei sim de ajuda para sair desse lugar. Um beijo e até o próximo vídeo.